Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu gostaria de iniciar esta noite nosso estudo, como nós vimos na semana passada, domingo passado, a possibilidade de darmos continuidade à nossa proposta de estudo, que é uma introdução à Bíblia, mas a introdução à Bíblia como literatura. Então nós já fizemos a abordagem dos 5 livros do Pentateuco, nós já fizemos a abordagem também de Josué, a 2ª Reis, livros históricos, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias. Estamos fazendo somente um panorama, que quem sabe no futuro, sendo da vontade do Senhor, nós entraremos na introdução de cada livro da Bíblia. E numa próxima etapa entraremos também na teologia de cada livro. Mas a abordagem, a proposta desse dia é darmos continuidade estudando os livros proféticos. Eu vou fazer uma abordagem bem equilibrada, no sentido de falarmos um pouco sobre a pessoa do profeta, da profetisa, e também uma pequena pincelada na literatura profética. Primeira coisa que nós temos que entender, antes de abordarmos a questão do profeta, é o papel do profeta no povo de Deus. Desde Gênesis capítulo 3, que o ser humano ele caiu, houve a queda. Uma abordagem interessante é que, se nós olharmos a palavra queda, ela não existe na Bíblia nesse sentido. Então, queda é uma palavra que foi colocada falando que o homem caiu. Mas é interessante uma abordagem também de que, na verdade, não é uma queda, é uma alienação, é uma expulsão. Nós entendemos que todas as vezes que o ser humano ele peca, ele se distancia do Senhor. Ele perde o seu espaço na presença de Deus. Nós entendemos isso porque o ser humano, quando ele pecou, ele foi expulso do jardim. Ele foi alienado da presença do Senhor. Quando, no decorrer do tempo, o povo de Israel, ele pecou contra o Senhor havia dado uma terra a eles, mas porque eles pecaram contra o Senhor também os tirou da terra. Então, pecar tem a ver com expulsão. Pecar tem a ver com alienação. E diante desse quadro de alienação, diante desse distanciamento do ser humano, do povo que o Senhor escolheu, o povo de Israel, o Senhor usou vários instrumentos para conscientizá-los, para alertá-los, para despertá-los para a volta ao Senhor, para voltarem, para se converterem ao Senhor, retornarem ao Senhor. E um desses grupos são os profetas e as profetisas. E uma coisa interessante é que muitas palavras que existem na Bíblia nossa, elas não são palavras derivadas do hebraico. Elas foram colocadas, mas elas são palavras gregas. A palavra profeta, ela é um termo grego, que a palavra ela dá um sentido de antes e significa, predizer, dizer antes, dizer de antemão. Então o profeta, no grego, é aquela pessoa que diz antes, ela prediz, ela diz antes. Mas o termo usado no hebraico é navir, o navir, que dá um sentido de o que é chamado. E então, assim, o termo grego é profeta, mas o termo hebraico é navir, que dá o sentido de que a pessoa foi chamada por Deus para ser porta-voz de Deus na terra. Antes do profeta Samuel,
os profetas também eram chamados de videntes. Essa palavra vidente hoje, né, para nós, são as pessoas que tentam prever o futuro, vêm com essa proposta de ver o futuro, de adivinhar o futuro, né, esse tipo de coisa. Mas o vidente é aquele que, ele, como diz um estudioso, ele invade o futuro e anuncia o futuro, né, de Deus para o povo, daquilo que Deus quer para o povo, e anunciando, né, trazendo a revelação de Deus, anunciando o futuro. Isso só Deus pode fazer. Só Deus pode revelar um futuro para alguém e mostrar como que vai acontecer no futuro. Então, o vidente tinha esse papel. E uma coisa interessante, tem algumas frases, alguns pensamentos que são muito interessantes. Existe um estudioso chamado Bruce Waltke, que ele é estudioso do Antigo Testamento. Ele fez uma declaração muito interessante. Ele falou que por meio dos profetas, o Deus invisível torna-se audível. Por meio dos profetas, o Deus invisível torna-se audível. Então, o que isso diz para nós? Que os profetas são os porta-vozes do Senhor. O Senhor é invisível, mas os profetas trazem aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo. Uma outra declaração interessante, que eu achei muito interessante, é que a palavra do profeta é um grito na noite, enquanto o mundo dorme despreocupado. Então, a palavra do profeta é um grito na noite, enquanto o mundo dorme despreocupado. Então, dá um sentido de que o ser humano às vezes está alienado do Senhor, está ali levando sua vida, olhando somente para si. O povo de Israel na idolatria, o povo de Israel fazendo tudo errado, mas estavam despreocupados. Mas existia um grupo de pessoas específicos que eram despertados pelo Senhor, recebiam a palavra do Senhor para ser um grito na noite para o despertamento do povo de Israel. Essa era a função do profeta, principalmente no Antigo Testamento. As funções e designações dos profetas, a gente pode ver como que acontece essa questão da revelação e da entrega da mensagem, né? E nós vemos isso porque a Bíblia mesmo nos dá um exemplo em Êxodo capítulo 4, versículo 16. Eu quero ler aqui. Esse estudo eu coloquei os versículos por extenso, a maioria, porque a gente não está juntos, né, para a gente ler juntos. Então eu achei mais fácil fazer uma forma mais corrida para que a gente possa ler. Então, Êxodo 4, capítulo 4, versículo 16, fala assim, eu coloquei um acréscimo do nome de Arão e Moisés, mas fala assim, ele, acréscimo meu, Arão, falará por ti, Moisés, ao povo. Ele, Arão, te será por boca, e tu, Moisés, lhe serás por Deus. No capítulo 7, versículo 1 de Êxodo, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, isso mostra como que a revelação acontecia por esse exemplo aqui. Moisés era gago, então Moisés não podia falar, não queria falar, não tinha condições de falar direito. Então Deus usou o Arão, seu irmão, como a boca de Moisés. Moisés recebia a revelação, falava para Arão e Arão falava para o povo. Assim é o profeta. Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. Essa é a dinâmica da profecia. Essa é a dinâmica da mensagem profética.
E uma coisa interessante é que a função do profeta ou profetisa era ouvir e transmitir as palavras de Deus para o povo. Ouvir e transmitir as palavras de Deus para o povo. Fazer o coração do povo voltar para Deus. Esse era o sentido da profecia. Trazer um alerta para que o povo voltasse para Deus. Anunciar o julgamento e destruição quando a aliança fosse quebrada. O povo precisava entender que eles eram o povo de Deus e que eles não poderiam viver uma vida de pecado, idolatria, porque ele era um povo escolhido de Deus e Deus os amava. E Deus, ele anunciava que haveria um julgamento, haveria um juízo e que os pecados não sairiam barato. Os pecados, eles custariam muito caro para o povo de Israel. E então os profetas, eles traziam essa mensagem: olha, vocês estão pecando, mas esse pecado tem um custo. Eu adoto uma linguagem bem popular, no sentido de que tudo tem uma fatura. Assim como nós compramos algo no cartão e a fatura vem, você não tem mais domínio depois que você compra. A fatura vem. Assim, toda atitude pecaminosa, toda atitude quando nós estamos em alienação diante do Senhor, ela traz uma fatura. E a parte do profeta era dizer assim: olha, a fatura vai chegar dessa forma aqui, dessa outra forma aqui. Por quê? Porque vocês estão longe do Senhor, estão sendo idólatras. Então, o profeta anunciava que a fatura ia chegar e que o preço da fatura, fazendo com que as pessoas se convencessem e voltassem, entendessem a mensagem e voltassem para o Senhor, para que essa fatura não chegasse. Outras coisas interessantes é que os profetas aparecem na literatura bíblica com alguns títulos. O profeta na Bíblia, ele aparece como um homem de Deus, principalmente no Antigo Testamento, homem de Deus. Então, era um homem que pertencia a Deus. Uma outra designação era atalaia, mais especificamente um profeta Ezequiel. Ele é conhecido como atalaia. O que é o atalaia? Atalaia é aquela pessoa que fica em cima da muralha, olhando para dentro, olhando para fora, e ele que toca ali a trombeta, anunciando que o inimigo está chegando. É ele que observa ao lado de fora da muralha para anunciar, avisar para a cidade que o inimigo estava chegando, ou também os aliados, né, que poderiam estar chegando aliados ali. O atalaia é responsável por ficar em cima da muralha, vigiando a cidade. Ele era o olho, né, que estava ali observando e responsável por avisar os perigos que a cidade corria, né? Então ele é atalaia. Assim é o profeta, ele fica em cima da muralha, né, observando, e ele é obrigado, né, a anunciar, como o atalaia era obrigado a anunciar que haveria um perigo chegando, era o papel dele. O profeta também, o atalaia, que tem obrigação de anunciar as dificuldades, né, os perigos que o povo de Deus corria, sendo idólatra e apostatando da fé. Tem até uma passagem em Ezequiel que a palavra de Deus diz que o Senhor falou para ele que se o ímpio tiver pecando e ele não avisar, o sangue daquele ímpio será sobre a cabeça do profeta Ezequiel. Mas se ele avisar e o ímpio não se converter, o sangue será sobre a cabeça da pessoa que está pecando. Então a responsabilidade do profeta era anunciar, como atalaia, avisar os perigos para que o povo voltasse a viver na presença de Deus. Outra designação é servos de Deus. Tem aqui os versículos, irmãos, para acompanhar. Servos de Deus. Então os profetas eram conhecidos como servos
de Deus. Outra designação é mensageiros. Eles eram mensageiros, então responsáveis por trazer a mensagem, levar a mensagem de Deus para o povo. Então essas eram as designações que os profetas eram conhecidos, principalmente no Antigo Testamento, que é mais a nossa abordagem. Nós vamos chegar no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente pode tratar de algumas coisas no futuro, mas por enquanto a gente está abordando mais o Antigo Testamento. Dentro da questão dos profetas na Bíblia, existiram vários movimentos proféticos, várias etapas dos movimentos proféticos na Bíblia. Existe um movimento chamado os estáticos. Estáticos vem da palavra êxtase. Os estáticos eram profetas que eles andavam, caminhando nas estradas lá, e eles tocavam instrumentos, e quando eles tocavam instrumentos, eles profetizavam. Então eles entravam em transe. É mais ou menos como a pessoa está fora de si, ela tem alguns comportamentos, ela fica agitada. Então é como se acontecesse ali um transe, um êxtase. Então existiam esses grupos dos estáticos, que eu coloquei até um versículo aqui, eu tive que selecionar alguns versículos para não ficar muito extenso. Em 1 Samuel 10:5, gostaria de ler. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Esse é o grupo estático, esse é o grupo do êxtase. Não se sabe como eles profetizavam, mas interessante que até o profeta, até Saul, antes de ser rei, quando ele já tinha sido ungido, o Samuel falou que ele ia encontrar um grupo de profetas. E a palavra de Deus diz que quando ele encontrou esse profeta, ele foi contagiado por aquela profecia, por aquela maneira de profetizar, e ele também começou a profetizar. E diz a palavra que o coração, Saul foi transformado em outro homem. Pode ser que isso não seja uma conversão, mas ali talvez ele foi tão impactado por aquela atmosfera profética do êxtase desses grupos que tinha, que ele foi transformado em um novo homem. Não podemos dizer que ele se converteu, não, mas alguma coisa impactou o coração de Saul na experiência com esse grupo dos chamados profetas estáticos. Um outro grupo são os filhos dos profetas, ou escola de profetas. Eram grupos, e interessante que eles viviam em comunidade. Eles viviam em comunidade. Tem até um episódio, que um dos filhos profetas, da escola de profeta, eles perceberam que o local que eles estavam morando era pequeno demais. Então eles precisavam aumentar aquele lugar. Então isso significa que eles moravam no acampamento. Eles tinham um acampamento como se fosse um seminário, usando uma palavra bem moderna, mas eles viviam em grupos ali. Então eles iam em torno sempre de um profeta, de uma personalidade daquele tempo, de uma pessoa mais conhecida. Por exemplo, a pessoa de Eliseu, Elias. Então eram homens, principalmente Eliseu, eram profetas que tinham escola de profeta. É tanto que quando Elias ele era para ser arrebatado no redemoinho, que não foi na carruagem de fogo, a carruagem de fogo levou Elias, e Elias foi levado ao céu no redemoinho. E redemoinho na Bíblia é sinal de revelação de Deus, porque até quando Deus fala lá em Jó, capítulo 38, quando Deus ele se revela a Jó, ele se revela no redemoinho.
Então é interessante. E nessa questão, quando Eliseu ia atrás de Elias, os jovens, os filhos dos profetas, Elias será arrebatado hoje aos céus. E Eliseu falava, vocês calem a boca aí que eu já sei. Era mais ou menos isso. Então existia ali as escolas dos profetas ali. Aí o episódio que eu estava falando é que um rapaz, ele foi cortar a árvore, caiu um machado, né? E ali Eliseu colocou a madeira e deu seus milagres, aquela lâmina, aquela parte de ferro do machado, ela flutuou. Então, ali, por quê? Porque ali existia uma escola de profetas, talvez eram jovens, né? Outra coisa interessante é que eles tinham sempre essa escola de profetas, esses filhos de profetas, eles tinham ligação com santuários. O que é santuários? Era um lugar de adoração, por exemplo, Betel, Jericó, Gilgal, eram altares, eram centros de adoração ali. Nesse tempo não era centralizado ali em Jerusalém. Nesse tempo os altares ficavam em alguns lugares, como Betel, que significa casa de Deus, né? Lá onde Jacó teve aquele sonho, né? E então esses são os filhos do profeta. Então tem os estáticos. Depois dos estáticos desenvolve a escola dos profetas, e depois aí também tem os profetas institucionais ou os profetas profissionais. Esses profetas profissionais são os homens dos palácios do rei. Esses homens viviam na cidade. Esses homens eles profetizavam para a pessoa do rei. Então, segundo eles ouviam a revelação de Deus e eles falavam para o rei, dando conselho àquilo que Deus tinha falado para o rei. Então eles davam conselho na guerra, quando o rei ia sair, eles davam conselho, falando assim, olha, Deus falou assim, você vai fazer assim, vai dar certo. E muitos desses episódios, existiam os profetas que eram profetas pagos, e que esses profetas eram mantidos pelo rei. Tem um exemplo negativo disso, que são os profetas de Baal, que Jezabel, ela sustentava aproximadamente 400 profetas de Baal no palácio. Então ela sustentava aqueles profetas ali. Mas eram profetas que profetizavam dizendo que recebia a revelação de Baal, que era o Deus da fertilidade. Que a palavra Baal significa marido, né, senhor, mas aí tinham vários Baals, né, que eram os Baal Zephon, era segundo as localidades, tinham seus Baals, seus deuses. E a Jezabel foi responsável por trazer essa adoração a Baal para dentro de Israel. E uma pessoa, um profeta que se levantou contra isso, contra ela e Acabe, foi Elias, né, contra essa adoração a Baal ali em Israel. E para a gente ter uma ideia aqui, eu queria ler 1 Reis 22, que está no estudo. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote e Gileade e deixarei de ir. Eles disseram: sobe, pois, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aqui aparece 400 homens, 400 profetas, é muita gente. Então esses homens, eles viviam nos palácios ali, eram sustentados ali pelo rei, né, dentro da cidade, né, pelos palácios. Então eles viviam disso. Então o profeta que é pago, ele só profetiza coisa boa. Porque o profeta que não é pago, ele é um profeta de Deus verdadeiramente, ele prega, ele fala a mensagem de advertência, de juízo que Deus manda. Mas o profeta pago, que existiam alguns episódios que aconteceram, que esses homens só falavam coisa boa para o rei, que estavam comendo ali. Existiam alguns casos que homens mesmo, verdadeiros profetas de Deus, eles iam lá e profetizavam diferente. 1 Reis 22,
que é esse contexto aqui, fala que Micaías, ele recebeu a revelação de Deus e ele foi lá e falou, olha, rei, até debochou, e o rei entendeu que ele estava falando o contrário. Por quê? Porque todos os outros tinham falado bem, porque eram profetas profissionais, né? Se nós podemos dizer dessa forma. Então, existia. Você tem ideia, Davi, ele tinha profetas ao seu lado, por exemplo, o profeta Natan e o profeta Gade. Agora, uma coisa interessante é que o profeta Natan não se enquadra nesse profeta pago que só profetiza coisa boa, porque foi Natan que chegou para Davi e falou aquela parábola lá da ovelha, trazendo a revelação do pecado de Davi com Betseba. Então, logo, ele não era um profeta que se enquadrava nesse profeta pago que só fala bem, senão ele não tinha falado desse erro, desse pecado terrível que Davi tinha cometido. Então, ele não se enquadra. Então, esses três movimentos, ó, os estáticos, os filhos dos profetas e os profetas institucionais ou os profissionais. Tem outros que nós vamos chegar, mas para as irmãs não ficarem zangadas, para as irmãs ficarem tranquilas, eu quero dizer que também existia as profetisas, viu? Não existia só os profetas, não. Existiam algumas mulheres que foram chamadas na literatura bíblica de profetisas. Nós podemos dizer que a primeira dela é Miriam. Miriam, ela foi chamada na Bíblia de profetisa. Uma outra profetisa é Débora. Débora foi chamada também de profetisa. Uma outra, Hulda. Uma outra, Noádia, que aparece lá em Neemias capítulo 6. Nós também temos uma mulher chamada a profetisa, que é a esposa de Isaías. Então Isaías era um profeta e a esposa dele também era profetisa. Então era um casal de profeta. Que coisa interessante, né? Um casal de profeta. E uma coisa interessante que na profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nós entendemos que se cumpriu em Atos 2, na descida do Espírito Santo ali em Pentecoste, a profecia fala assim, ó, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Aqui fala de filhos e filhas que profetizarão. Então, no futuro, Joel profetizou de que mulheres também iriam profetizar. Filhas também iriam profetizar no futuro. Fazendo essa dobradice, né? Falando sobre o Novo Testamento, Joel profetizou, e nós entendemos que no Novo Testamento aparece 2 mulheres e 4 mulheres, que eu vou explicar, que é Isabel profetiza no Novo Testamento. Então ela é conhecida como profetisa. Outra é Ana, aquela anciã que ficava no templo e tal. Ela também é profetisa. E aparece também as 4 filhas de Filipe, que diz que Filipe tinha 4 filhas profetisas. Então, existia no contexto profético as profetisas, as mulheres que falavam e eram porta-vozes de Deus. Mulheres corajosas, mulheres fortes. Outro grupo de profeta, continuando os grupos proféticos, do movimento profético, tem os profetas vocacionais, ou podemos chamar de profetas clássicos. Os profetas vocacionais se dividem em 2 classes, que são os profetas pré-literários, quer dizer, antes da escrita, antes dos livros proféticos, que são chamados pré-clássicos, ou o exemplo disso é Elias e Eliseu. Elias e Eliseu conta-se a história dele, mas não existe assim, livro de Elias,
Livro de Eliseu, não tem. Então, eles não são profetas literários, clássicos. Eles atuaram como profetas, mas eles não foram escritores. Então, eles são profetas pré-clássicos. E também tem os literários clássicos, que são aqueles que nós conhecemos, que são os livros, né, proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Menores são 12, os maiores são 15, são 5. Se a gente contar com Lamentação, na Bíblia hebraica, Lamentação não se encaixa nos profetas, não estão lá. Daniel também na Bíblia hebraica não aparece no meio dos profetas, aparece no meio dos escritos, já no final ali do cânon da Bíblia hebraica. Alguns não consideram Lamentações como um livro dos profetas maiores, mas aparece lá Lamentações de Jeremias. Então tem esse detalhe aí. E uma coisa interessante é que eu coloquei aqui numa tabela, que os irmãos e as irmãs podem ver aí no estudo que eu coloquei para vocês, que eu coloquei aqui algumas colunas: período, função, público, mensagem e exemplos. Por exemplo, no período pré-monárquico ou pré-monarquia, antes dos reis, a função do profeta era ser porta-voz e líder. Então o profeta era um líder da nação, o profeta era uma pessoa de referência, uma liderança num determinado lugar. E o público que ele falava a mensagem de Deus era o povo. Pré-monarca era o povo, era diretamente o povo. Ele dava a mensagem de Deus para o povo. E o conteúdo da mensagem dos profetas pré-monárquicos, ele é orientação nacional, quer dizer, é orientar para toda a nação, orientar a nível mesmo de nação, da política. Outra coisa, manutenção da justiça. Era o profeta que falava contra a injustiça, contra aquilo que é errado. Então ele pregava a justiça. E ele era um supervisor espiritual. Então ele ficava ali, o pessoal está sendo idólatra, o pessoal está largando o Senhor, o pessoal está... Então ele ia lá dar a mensagem de Deus para aquele povo, para o povo não desviar. Nós podemos... O que se encaixa nesse perfil são os profetas Moisés, né, que se encaixa aqui. Ele era para o povo, é um líder, ele dava orientação, ele manteve a justiça ali, ele falava da lei para que tivesse igualdade ali, ele supervisionava o povo, então, outra Débora, diz a palavra que Débora ela julgava lá embaixo de uma árvore, não sabemos como é que foi essa questão como que ela julgava, mas ela estava ali, que ela era uma líder, uma profetisa, mas era uma líder, que as pessoas recorriam a ela para buscar os seus direitos, para receber orientação em determinadas situações. Samuel também se encaixa, só que Samuel já é uma transição já para a monarquia. E o segundo período é o período pré-clássico, é o período pré-literário, que a função do profeta era ser porta-voz e conselheiro. Então já mudava um pouco, então não era um líder já, como líder da nação, mas era um conselheiro. E o público dele era o rei e a corte. Então é o que nós falamos lá do profeta, não só o profeta pago. Por exemplo, qual era a mensagem, o conteúdo da mensagem do conselho, do profeta pré-clássico? Era dar conselho até a nível de guerra. Faz assim, tal, tem essa estratégia aí, pronunciamento de repreensões ou bênção. Então ele sempre se colocava a sua opinião ali, segundo ele, direcionado por Deus, para aquela determinada situação ali no rei, na corte ali, no reinado.
Isso é o profeta pré-clássico. Exemplo de profeta: Natã, Elias, Eliseu e Micaias. São 4 exemplos. Elias, ele ia lá em Acabe e apontava: você está errado, cara. Ele ia lá e confrontava. Por quê? Porque o intuito dele era repreender mesmo. Né? Quando tinha de abençoar, ele abençoava em nome de Deus, mas quando tinha de repreender, ele puxava a orelha mesmo. Então, esse era o papel do profeta pré-clássico. O profeta clássico são os escritores. Qual é a função dele? Era porta-voz crítico e sócio-espiritual. Crítico sócio-espiritual. Quer dizer, ele era responsável, a função dele era denunciar, era falar a respeito da situação social e espiritual do povo. Então ele pregava contra isso. O público era um povo, né, também. A repreensão, qual é a mensagem? Qual é o tema da repreensão ligada à condição de sociedade, que resulta em cativeiro, destruição, promessas de restauração. Então, esses profetas são os escritores, os autores, eles escrevem para repreender, para mostrar a situação errada na sociedade, para anunciar a destruição, mas também para anunciar as promessas de restauração que Deus tem para o povo. Né? Deus quer sempre restaurar o povo. Então eles anunciavam isso. E eles convidavam a viver uma vida de justiça e arrependimento. Então os profetas autores, ele tem essa abordagem aí. Eles têm essa abordagem que para trazer essa repreensão, trazer. Então a função dele diferencia lá do líder, do conselheiro. Ele agora é um crítico, ele denuncia. Uma classe que era muito odiada pelos reis eram esses profetas aqui, os profetas escritores, profeta clássico, que eles denunciavam a injustiça, eles denunciavam o rico, a opressão em relação ao pobre,